Aí aqui é o seguinte, distância e horários. Era uma outra coisa que as clientes falavam. Quando ela fala para você que é muito longe, e aí? Você vai dar uma solução para ela. Ó, geralmente quando é muito longe, não tem um ônibus que vai aí perto, não tem o carro, você pode, aí, até essas daqui, que é o jeito que chega, e aí o conteúdo que você vai precisar ter no seu Instagram e você ter algum vídeo explicativo, se essa cliente for a pé, como que ela chega do seu estúdio, de algum ponto de referência, do centro da cidade até aí, como que ela faz? Se ela for de ônibus, tem um ônibus que para aí? Para longe do estúdio? Você pode andar do ponto de ônibus que ela vai descer, né, até o seu estúdio e você vai filmando o meio do caminho. E por que é tão importante fazer isso? Porque vai diminuir os medos, as incertezas que elas têm aí do seu estúdio. Ela vai saber exatamente o passo a passo para sentar na sua cadeirinha e fazer a sobrancelha com você. Essa parte daí de fora, tem cliente que fica no caminho, que ela não faz aí com você, justamente por causa disso. E muito provavelmente, várias das coisas que eu estou falando aqui eram pontos cegos aí para você. Você não tinha ideia que estava perdendo o cliente de tanta forma, né? E agora, quando a gente vai ajustar isso, todos esses clientes vão vir. Por isso que o preço não importa. Depois a gente, se o preço for, se é o que o cliente está preocupado, aí a gente negocia. E aí então você vai explicar para ela. E se for de carro, como que é? Como que ela faz do ponto de referência até aí? Tem uma rota, um trajeto? Ela pode colocar. Como que ela coloca? Tem o CEP daí? O que ela coloca no GPS lá do carro dela? O que ela coloca no GPS do celular para poder chegar aí mais fácil? Tem um ponto de referência aí perto de você? Aí você coloca. Ah, mas Ivan, aqui não tem, é afastado. Eu moro num bairro que é novo, nasceu o bairro agora, não tem. Tudo bem, você vai começar anunciando, vai fazer as ações de vendas para o próprio bairro e quando você estender para a cidade, você vai falar onde é, as pessoas vão saber como que é que chega e como que é que faz. Tem ônibus que vai? Se tem, beleza. Se não tem, aí você vai explicar para a cliente onde é, como que vai ser. Porque no final das contas, vai ter cliente que tem carro e se não tem ônibus indo aí, quer dizer que todo mundo que tem carro pode ir e vai ter lugar para parar aí tranquilo, sem problema algum. Então isso daí vai ser um benefício. Independente da situação que você tá, ela vai ter pontos positivos, viu? E aí aqui, ó, uma outra coisa. Quando eu falo dos horários, que é aquela cliente que disse que ela não pode. Você pode me atender domingo? Lá o estúdio no domingo era fechado. Se o seu estúdio for fechado e a cliente pedir num dia que o estúdio está fechado, você vai fazer o atendimento? O ideal é que você não faça. Aí tem que ver aqui, ó. Ou então após as 20 horas. Lá, 20 horas já tinha acabado o atendimento. Ou qualquer horário fora do seu expediente. Lembra que você preparou lá o seu horário de atendimento? Vai ter cliente que vai querer fora do seu horário de atendimento. E aí você tem que se organizar para saber o que você vai falar, o que você vai fazer para atender essa cliente. E lembra que eu falei que logo no começo, você inclusive, para trabalhar a escassez, você pode colocar que o seu estúdio não vai funcionar terça e quarta. Você vai ficar funcionando quinta, sexta, sábado. Só esses 3 dias, por exemplo. Se você escolheu fazer assim, aí se a cliente falar, eu queria tanto numa quarta, não dá, aí você vai falar para ela. Você vai, o jeito de responder trabalhando a escassez e dentro do que a gente está criando aqui, sem mentir, você vai falar para ela o seguinte: olha, esse é um horário que eu realmente separei para fazer outras tarefas, outras atividades, mas ó, vou fazer o seguinte: eu vou ver se eu consigo um horário para você e eu já te retorno com a possibilidade. Só um momento. E aí você espera, vai lá, olha na sua agenda. E é importante dar esse tempo, né? Você olha lá, o que você vai fazer na parte da manhã? Vamos supor que você colocou lá que você vai lavar roupa e na parte da tarde você tem que buscar o seu filho. Aí depois que você, antes de buscar o seu filho, tem algum horário vago? E aí você vai ver lá, ou então, aí você vai falar para ela, olha, e sempre é importante você oferecer desse jeito, duas informações, uma na parte da manhã, uma na parte da tarde, e você tem, porque ela tem que entender que você não é uma coisa normal que você está fazendo. Você vai fazer isso em caráter de exceção. Então você vai falar para ela, ó, em caráter de exceção, eu consegui aqui encaixar você, né, para você ser atendida hoje, ou no caso nesse dia aí, que é um dia que não tem expediente, geralmente elas pedem estar no mesmo dia, né? E aí você fala, olha, aí você pode ser às 10 horas da manhã
ou então pode ser às 3 horas da tarde, porque logo depois desse horário eu vou buscar meu filho na escola, então eu consigo fazer o seu atendimento. E aí, realmente, eu vou pedir para você que não se atrase, porque eu tenho outras coisas nesse dia e isso eu estou fazendo para você em caráter de exceção. Pode ser que eu não consiga fazer isso novamente. E aí a cliente vai entender, vai falar, caramba, olha só, ela não tá de brincadeira, ela tá falando realmente certa informação, então deixa eu ir. E aí você já pode falar para ela, ó, inclusive, para você já deixar esse horário agendado, você já precisa dar metade do valor para agendar esse horário, porque eu tenho que ter certeza que você vai vir. E aí acabou. E aí você fala para ela, inclusive, se por algum motivo você não puder vir, eu não devolvo o dinheiro. Essa metade que você dá é realmente para garantir que que vai dar tudo certo nesse dia. E é desse jeito, tem que ter regra. Por quê? Você está fora do seu horário de trabalho. Outra coisa que você poderia fazer é cobrar um valor maior, né? Então vamos supor, o design de sobrancelha é R$ 40. Você vai falar, olha, eu abro uma exceção para você, mas esse dia é um dia de folga. É um domingo, é dia de folga. Então, na folga é o dobro do valor. Na folga é o dobro do valor. Eu não atendo de domingo. Então, se eu for fazer o seu atendimento, você vai dar uma entrada, um sinal de R$ 40, e no dia que você vier fazer a sobrancelha, mais R$ 40. Eu faço para você o seu design. Mas no domingo, que é minha folga, é o dobro do valor. Eu não consigo fazer de uma maneira diferente. Por quê? Porque eu não vou atender nesse dia. Realmente é um dia que eu tiro para outras coisas. Acabou. E aí se a cliente falar, nossa, mas não, mas é muito. Falou, mas funciona assim. As empresas não funcionam assim? Quando um funcionário faz hora extra, na folga dele, ele ganha 100%, é o dobro. Então, cada hora que ele trabalha, é o dobro. E é assim que funciona. Com a cliente é assim. Fala, quando você está no seu trabalho e aí faz hora extra, você faz uma hora extra lá, num domingo, num dia que seria a sua folga, você recebe 100%. Por que na minha folga vai ser diferente? Então, realmente, eu não posso fazer. Aí agora, se for uma cliente que tá. E outra coisa, geralmente elas pedem assim, se for para um evento, para casamento, para coisa assim, aí é que você não perdoa mesmo, que ela vai querer, vai fazer e vai pagar. Na sua folga, você tem que priorizar. A gente está aqui para ter independência financeira, para lotar a sua agenda. E a gente vai priorizar você. Se a sua cliente quiser, essa é a condição. E se ela não quiser? Tudo bem, paciência. Você pode, inclusive, oferecer para ela. Você fala para ela, olha, se você quiser, eu posso na segunda-feira, é um dia de folga, mas é um dia que eu consigo encaixar você 10 horas da manhã na segunda-feira ou 4 horas da tarde na segunda-feira. Porque nesses horários eu tenho essa disponibilidade. Aí eu vou fazer o seguinte, eu cobro o valor normal, eu não vou cobrar o dobro do valor, mas aí pronto, se você quiser, eu encaixo você nessa condição. Lembrando que eu estou fazendo isso em caráter de exceção, eu normalmente não faço isso. E desse jeito, a sua comunicação fica extremamente mais profissional e muito mais clara. E a cliente, ela vai entender. E assim, se ela marcar, e para marcar nesses dias, que é dia de folga, só com sinal. Sem sinal, não está marcado. E aí você tem que deixar isso claro para a cliente, para ela realmente entender, para ela saber que se ela não pagou o sinal, não tem nada marcado. Tem que ser com o sinal. Ela tem que pagar metade do valor antes, para você ter certeza que ela vai. E se ela não for, ela perde esse valor. E outra coisa, ela precisa cumprir o horário ali de atendimento, que você vai ter outras obrigações, outras coisas para fazer. Do mesmo jeito que você também vai ter que cumprir, que você não pode atrasar a cliente, né? Certo, vamos adiante.